E aí, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre as convergências e divergências entre a gestão pública e a gestão privada. Tópico bem importante para as provas de administração geral e também de administração pública, tá? Naturalmente, a administração pública e a administração privada apresentam diversas diferenças, né? Algumas divergências. Por outro lado, também existem semelhanças, convergências entre a gestão pública e a gestão privada. Tá? Na verdade, as funções básicas dos gestores públicos e dos gestores privados são praticamente idênticas. Depois que você pega o feeling de diferenciar a ideia de administração pública e da privada, essas diferenças aparecem para você naturalmente, tá? Essas divergências, elas aparecem porque, diferentemente da gestão privada, na administração pública, o gestor público ele administra a coisa pública, a coisa do povo, né? O que a gente chama aí de res pública, né? Ou seja, ele não administra uma coisa que é de todos, então ele não pode agir com a própria vontade dele, né? Então é preciso que eu tenha algumas regras aí para que o gestor público cumpra, no intuito de buscar que ele administre, que ele gerencie a coisa do povo da melhor maneira ou de maneira adequada, tá? Então a gente pode concluir aí que as organizações públicas, né, assim como as privadas, vem enfrentando nos últimos tempos, nas últimas décadas, na verdade, grandes desafios na adaptação, na busca da excelência, na busca da satisfação da expectativa dos consumidores e dos cidadãos, né? E aí nesse contexto acaba surgindo as convergências entre os dois tipos de administração e também importantes aí, né? Divergências entre esses dois modelos, tá? A ideia é que a administração pública ela possa melhorar, certo, a sua prática utilizando metodologias que foram desenvolvidas pelo setor privado. Só que o foco aqui é no cidadão cliente, beleza? Feita aí essa preleçãozinha inicial, vamos avançar no nosso estudo, tá? Vou te trazer aqui as principais semelhanças, as principais convergências entre a nossa gestão pública e a gestão privada. Deixa eu só mudar aqui a canetinha para ficar melhor da gente estudar. Mudou já? Mudou. Perfeito. As principais convergências entre a gestão pública e a gestão privada são as seguintes. Primeiro, quando se trata de processos administrativos, o que a gente pode falar? Em ambas, os gestores aplicam processos administrativos. Então, tanto na gestão pública como na privada, eu posso falar de planejamento, posso falar de organização, posso falar de direção e posso falar de controle, tá? Ambas as administrações possuem objetivos a serem atingidos, ambas são influenciadas pelo ambiente externo, né? Fatores sociais, fatores políticos, fatores econômicos, etc. Como também ambas são influenciadas pelo seu ambiente interno. As duas usam técnicas relacionadas à motivação, à liderança, à avaliação de resultado, à avaliação de desempenho, tá? Ambas usam técnicas semelhantes para realizar a divisão do trabalho. Ambas usam e, na verdade, devem, né, utilizar modernas técnicas de administração, tais como, limpar aqui a tela, gestão de processos, tá? Em técnicas de gestão, gestão de processos, gestão por competência, gestão por resultados, as duas devem utilizar isso aí, certo? Muitas das áreas são comuns entre a administração pública e a administração privada. Então, você vai encontrar aí organizações também públicas com o setor contábil, com o RH, né? Com a área financeira tranquilamente, certo? Ambas se preocupam com os três Fs, né? Ambas se preocupam com eficiência, com eficácia e com efetividade. Ambas buscam satisfazer as necessidades dos seus clientes, no caso da administração pública, dos seus cidadãos. Quanto às teorias organizacionais, se aplicam as duas, né? Claro que na administração pública eu tenho que fazer aí algumas adaptações. E as duas devem se preocupar com a responsabilidade no seu âmbito geral, qual seja a responsabilidade social, responsabilidade ambiental, as duas se preocupam com isso. A sustentabilidade, com a nossa responsabilidade corporativa e por aí vai, tá? O que que acontece é que as convergências entre a gestão pública e a gestão privada são diversas, né? Aqui são apenas principais, são apenas algumas. Eu não tenho nem, na verdade, como te enumerar todas, porque, enfim, é um mundo meio que infinito
e muitas vezes subjetivo, tá? Mas existem com certeza, salvo essa informação, mais convergências mais do que divergências, tá? Com certeza existem mais pontos convergentes entre ADM pública e ADM privada do que pontos divergentes. Então é meio impossível eu colocar aqui todas as convergências entre a gestão pública e a privada, mas saiba que tem mais convergência do que divergência. Divergência também tem muito, tá? Estou te passando as principais que são aí as cobradas em provas. Mas apesar de ter muitas convergências, você tem que notar que muitas vezes eu tenho que adaptar essa aplicação para cada caso. Eu não falo de liderança na administração geral igual eu falo na administração pública. As técnicas de gestão não são aplicadas de maneira pura na administração pública. Eu tenho sempre que dar uma adaptada. Por quê? Eu tenho que considerar as divergências para adaptar as técnicas que sejam devidamente incorporadas na gestão pública, né? Por exemplo, vamos ver aqui a parte de gestão, tá? Na gestão de processos, tá? Na gestão de processos, eu uso tanto na pública como na privada. Só que a forma como eu vou implementar na pública é diferente como eu vou colocar a forma de gestão de processo na privada. O planejamento, a organização, a direção e o controle também seguem essas formas diferentes de aplicação. Como é que eu vou conseguir diferenciar e como é que eu vou saber fazer essas diferenças para adaptar uma para a outra? Aí você vai seguir os princípios da administração pública e a realidade da administração pública como um todo, o que ela tem que seguir e o que ela não tem que seguir, o que ela tem que seguir e o que não tem que seguir. E a gente aprende muito isso nas divergências que a gente vai ver agora, certo? Também são infinitas divergências, né? Porque é subjetiva a análise de quem faz. Vou te trazer as principais de como são cobradas em provas, tá? Determinação da lei, por exemplo, gestor público só pode fazer o que a lei determina, ou seja, a administração pública só faz o que a lei permite. O princípio da legalidade fixa esses parâmetros aí de controle da administração e do administrador, para evitar que ele se desvie, que ele tenha condutas diversas, né? Já o gestor privado, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe, ou seja, a iniciativa privada pode fazer tudo o que não é proibido por lei. A iniciativa pública só faz o que a lei autoriza, só faz o que a lei determina, né? Então essa é uma boa e grande divergência e nos ajuda na adaptação, né? Das teorias e das ferramentas, porque eu vou ter que me adaptar ao que a lei permite, ao que a lei me deixa fazer. Como principal objetivo, né? Como principal objetivo, a administração pública, ela tem como principal objetivo proporcionar um bem-estar à coletividade. A administração privada tem como principal objetivo o lucro, né? O lucro financeiro e a maximização das riquezas dos acionistas ou de quem está investindo naquela organização, tá? Quanto à sustentabilidade, a administração pública busca gerar valor para a sociedade e busca formas de garantir um desenvolvimento sustentável, sem perder de vista a obrigação de utilizar os 3 Fs, né? O recurso de forma eficiente, eficaz e efetiva. Já as organizações privadas, elas buscam lucro financeiro e formas de garantir a sustentabilidade do negócio. Não é o desenvolvimento sustentável da sociedade, é a sustentabilidade do negócio, tá? Então, essas pequenas diferenças aí nos ajudam. Quanto ao setor financiamento, né? Quando se fala de financiamento, a atividade pública ela é financiada com recursos públicos oriundos de contribuições muitas vezes compulsórias dos cidadãos e das empresas. Esses recursos se direcionam para a prestação de serviços públicos e para a produção de um bem que seja comum. A atividade privada, pelo contrário, é financiada com recursos de particulares. São pessoas que têm legítimos interesses capitalistas naquilo ali, tá? Bem diferente da administração pública em tese, né? Quanto ao cliente, né? Eu gosto de chamar, quanto ao cliente pagador. Na administração pública, o cliente, né, entre aspas, paga o serviço através de impostos, por exemplo, e muitas vezes nem utiliza aquele serviço. Na gestão privada, o cliente só paga pelo serviço que ele utiliza, ele não paga por nada que ele não utiliza, ele só paga pelo que ele utiliza. Tá? Em relação à publicidade, e decorrente do princípio da publicidade, o princípio até constitucional, no artigo 37 da Constituição, a administração pública deve ser o quê? Transparente.
tá? A administração pública deve ser transparente, ou seja, deve ter transparência nos seus atos, bem como divulgar os seus objetivos e bem como divulgar os seus resultados. Na gestão privada, essa transparência, ela não é obrigatória. Na verdade, as empresas querem o quê? É esconder, né, da galera que vai pegar os seus segredos e as suas estratégias de negócio, tá? Então, mais uma diferencinha, mais uma divergência, né? Quanto à impessoalidade, aqui a gente também tem princípios constitucionais aplicados à administração pública, princípio da impessoalidade, da isonomia. Então, a administração pública, a gestão pública deve tratar as pessoas com igualdade e com qualidade, né? Aquele tratamento diferenciado, aquela isonomia material, se dá apenas em casos previstos na lei. Na gestão privada, esse tratamento diferenciado, é de acordo com os interesses da empresa, é de acordo com os interesses da organização, né? Ou seja, as organizações privadas usam estratégias para poder segmentar os seus clientes, tocou bem na hora, né? Segmentar as pessoas de seu interesse, estabelecendo diferenciais de tratamento para clientes que para eles são preferenciais, né? Destinatários. A administração pública tem como destinatário de suas ações a sociedade, o cidadão, as partes interessadas, quem demanda uma produção de bem comum, desenvolvimento sustentável, né? Já a iniciativa privada, ela tem como destinatário de suas ações os clientes atuais e os clientes potenciais. Coloquei aqui no Não Perturbe, né? Para não tocar de novo. Provavelmente vão ligar de novo, tá? Então, a gente tem essas diferenças aí entre gestão pública e gestão privada, tá? Separei esses principais pontos aqui, esses 8 pontos principais que eu acho que são relevantes para o nosso entendimento. CESP STJ Analista Judiciário 2018. Tendo em vista as convergências e divergências entre a gestão pública e a gestão privada, julgue o item que se segue. Tanto na gestão pública quanto na gestão privada é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. E aqui está errado, né? Essa questão aqui, já vou botar um xizinho aqui que está errado. Não é bem assim. É somente na gestão privada que é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Ou seja, a iniciativa privada pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O gestor público, por sua vez, ele só pode fazer o que a lei autoriza. Você também pode encontrar isso aí, dizendo que o gestor público só pode fazer o que a lei determina, tá? Ou seja, a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Então, o gabarito dessa questão é errada. Tranquilinha, né? Facinho essa aí. Vamos lá, CESP, STJ, Analista Judiciário 2018. Gestão para resultados e indicadores de desempenho são aplicáveis à gestão pública e à gestão privada. Então, gestão para resultados e indicadores de desempenho. É isso mesmo, tá? Tanto a gestão pública como a gestão privada, né? Tanto a ADM pública como a ADM privada, né? Que eu gosto de chamar de geral, ver nas provas como geral, utilizam técnicas e ferramentas como a gestão por resultados e indicadores de desempenho. Essa questão tá certa, bem tranquilinha, tá? CESP, TRT 8ª Região, Analista Judiciário 2016. No contexto das entidades públicas, a eficiência e a eficácia mensuradas na iniciativa privada por fatores como aumento de receitas e expansão de mercados estão relacionadas à correta utilização dos recursos e, primordialmente, à qualidade do atendimento prestado ao cidadão e à sociedade. A entidade pública, cidadão, sociedade, está correto, né? Na administração pública, a eficiência e a eficácia são medidas não apenas pela correta utilização dos recursos públicos, mas pelo cumprimento, pelo efetivo cumprimento de sua missão e pelo atendimento com qualidade das necessidades, demandas do cidadão e da sociedade. E aí, quando a administração pública ela é ao mesmo tempo eficiente e eficaz, né? Ela usa os recursos bem e se preocupa em cumprir sua missão com o cidadão, ela é efetiva, tá? Salva essa informaçãozinha extra aí, que não é em todo canto que você vê, não. Então, essa questão, a gabarito tá correta. CESP,
MI Analista Técnico 2013. As organizações públicas assemelham-se às organizações privadas na medida em que também necessitam da aplicação dos processos administrativos de planejamento, organização, direção e controle, porém diferenciam-se na forma de aplicação. Perfeito, tá? Aqui tá certo. Tanto na gestão pública como na privada, os gestores aplicam os processos administrativos, planejamento, organização, direção e controle, mas as formas de aplicação são diferentes para cada caso, né? Tem que respeitar as peculiaridades da administração pública. Bem tranquilinho também essa questão, né? Certo. CESP, STJ, Analista Judiciário 2018. Na gestão pública, o foco das ações é o cliente, indivíduo que manifesta seus interesses no mercado. Na gestão privada, é o cidadão, membro da sociedade que possui direitos e deveres. Aqui está errado, né? Aqui está o contrário, é trocado. Na gestão privada, o foco é o cliente, tá aqui privada, cliente, e na pública, o foco é o cidadão. O foco é o cidadão, né? Que é um membro da sociedade. Então, tá trocado. Tá na pública, o foco é o cidadão. Na privada, o foco é o cliente. Tá trocado e tem errado. CESP, STJ, Técnico Judiciário 2018. Na incorporação de técnicas oriundas da gestão empresarial na administração pública, devem ser consideradas as discrepâncias, né, a divergência entre as organizações e suas dinâmicas, a exemplo da posição monopolista de organizações públicas, que contrasta com a dinâmica concorrencial típica de mercados privados. Perfeito, tá? A gente tem muitas aí semelhanças e diferenças entre a gestão pública. E as formas de aplicação devem ser, sim, adaptadas, diferenciadas para cada caso, né? Então, o gestor público deve, sim, considerar as discrepâncias entre as organizações e essa posição, inclusive, essa posição monopolista de organizações públicas. Alguns mercados é monopólio do governo, ao contrário, por exemplo, da iniciativa privada, né, que tem um livre mercado. Então, por exemplo, os Correios, né, empresa brasileira de Correios e Telégrafos, é um serviço exclusivo do Brasil. A gente não tem correios concorrentes, como tem em outros países aí que tem 3 ou 4 empresas concorrendo com o correio. Tem umas empresas de entrega de logística, mas não são responsáveis pelo serviço postal, que é um monopólio do Estado, tá? Então, essa questão está correta porque considera essa discrepância entre as organizações públicas e privadas, e o exemplo da posição monopolista também está correto. Tranquilo, né? CESP, TRE Goiás, Técnico Judiciário 2015. Entre outros aspectos, a gestão pública diverge da gestão privada, porque, em sua totalidade, os princípios regentes daquela não são aplicáveis a esta. Que a gente tem que ter, ó, uma atençãozinha, tá? Vou até desenhar uma exclamação aqui para você ficar esperto. Ó. Ele diz que, em sua totalidade, nenhum princípio da pública se aplica na gestão privada, tá? E isso acaba sendo errado, tá? Porque não é tudo, não é todos os princípios não se aplicam, né? Por exemplo, a administração pública, ela deve obedecer de maneira obrigatória aos princípios constitucionais do artigo 37, né? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios, via de regra, a ideia é que não se aplique a administração privada, tá? A regra é essa, né? Até porque é o capítulo da administração pública. Mas quando eles se aplicam, é de uma forma diferente, é de uma forma diferenciada. Lembra que eu falei há pouco tempo da legalidade? A legalidade também se aplica à administração privada, só que de uma maneira diferente, né? A empresa privada, a administração privada, a gestão privada pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, mas a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza, tá? Então o erro dessa questão aqui está em falar que na totalidade os princípios não são aplicáveis. Não é bem verdade, certo? Os princípios muitos se aplicam sim, mas não de maneira igual, de maneira diferente, né? A administração privada também tende a ser eficiente, busca eficiência e por aí vai. Então essa questão está errada, tá? Muito cuidado com essa questão e questão desse tipo, mas ela está errada. CESP, TRT da 8ª Região, Analista Judiciário 2016. O governo e as empresas públicas existem para servir aos interesses gerais da sociedade.
ao passo que as responsabilidades das empresas privadas são inerentes à natureza e à dimensão do poder a elas legalmente atribuído. Ó, essa questão aqui está errada, tá? E é um errozinho bem suave. Até aqui tá certo, ó. O governo e as empresas públicas existem para servir aos interesses da sociedade. Até aqui tá bem certinho, tá? Até aqui tá lindo, tá certinho, tranquilo. Mas essa segunda parte tá errada, porque as responsabilidades das empresas privadas é inerente à natureza e dimensão do poder a elas atribuído pela lei? Não, né? Das empresas públicas. As empresas privadas não têm essa responsabilidade de poder atribuir pela lei. A empresa privada quer o lucro, quer maximizar os resultados dos seus acionistas, tá? Então, é a empresa pública que é inerente à dimensão, à responsabilidade dela e ao poder atribuído pela lei, né? O Estado cria entes da administração direta como empresas públicas para atingir alguns objetivos. Isso é feito através de lei, certo? Questãozinha errada. CESP, DPU, técnico 2016. Um ponto de convergência dos setores público e privado é o fato de os gestores de ambos os setores agirem de acordo com as instruções apresentadas por seus superiores. Aqui mais uma questão para se ter uma exclamação, tá? Para se ter um certo cuidado. Os gestores da administração pública devem agir de acordo com a lei. Eles só podem fazer o que a lei determina, tá? Mas se a ordem do superior não for legal, não for de acordo com a lei, esse gestor não é obrigado a seguir, certo? Então ele não tem que agir de acordo com as ordens apresentadas por seus superiores. Ele tem que respeitar também outras coisas. Ele tem que respeitar, tem que fazer o que a lei determina, mas se a ordem foi legal, ele não é obrigado a fazer. Muitas vezes, numa empresa privada, um gestor dá uma ordem que o cara não quer fazer, ou não considera correta, ou não considera adequada, às vezes até é legal, mas ele faz para não perder o emprego dele, né? Então essa questãozinha aqui está errada por essa sutileza, beleza? CESP, TRT, 8ª Região, Analista Judiciário 2016. Tanto na gestão pública quanto na privada, as práticas da transparência e da equidade são obrigatórias. Aqui está errado de cara, né? Nada disso. A empresa privada, a prática de transparência é obrigatória? Não, senhor. Muitas vezes ela quer diferenciar, quer se esconder suas estratégias para o mercado não copiar. Às vezes estabelece tratamentos diferenciados para clientes e isso não tem nada a ver com transparência ou algo do tipo, né? Nem com equidade. Muitas vezes, até na escolha do nicho de mercado, a empresa privada ela vai lá e trata clientes de maneira diferenciada, de maneira exclusiva, de maneira específica e diferenciada mesmo, para segmentar o mercado e conseguir alcançar seus objetivos. Então aqui, não senhor, é errado, tá? IBFC, CEPLAG, Sergipe, EPP, GG 2018. A administração pública administra, em sua grande parte, receitas derivadas, exemplo, tributos, que são de caráter compulsório, sem uma necessária contrapartida em termos de prestação direta de serviços. Correto, até aqui está tudo correto. A administração privada, por outro lado, gera receitas advindas de seu pagamento, feitos por livre e espontânea vontade por parte dos clientes. Correto, aqui também está correto, então essa questão está corretinha, tranquilo, né? Na gestão privada, na administração privada, o cliente paga por aquilo que ele vai usar, né? Pelo serviço que ele vai utilizar. E muitas vezes na administração pública a gente paga alguns tributos que não são vinculados, né? Por exemplo, o IPVA que a gente paga do carro, muita gente pensa que é vinculado a ter uma boa estrada para o carro rodar. Não é, tá? A incidência é o fato gerador daquilo é você ter um veículo automotor, mas aquilo, o recurso que vem daquilo ali não quer dizer que vai incidir para aquele mesmo setor não. Tá? Então muitas vezes a gente não tem uma contrapartida em termos de prestação direta dos serviços oriunda daquele tributo que a gente pagou. E na administração privada é o contrário, né? Eu pago só pelo que eu vou usar. Essa questãozinha aqui também está correta. Aqui encerramos, tá? A nossa resolução de questões. Espero que você tenha gostado, mas principalmente tenha entendido. Um abraço.